Eu quero mostrar duas coisas que o pecado faz na nossa vida antes de nós orarmos. A primeira coisa que o pecado faz, Isaías 59. Olha só o que o pecado faz na nossa vida, irmão. Isaías 59, verso 1 e 2. Vejam o braço do Senhor, não está curto que não possa salvar, seu ouvido não está surdo que não possa ouvir, mas suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Está vendo, irmão? A mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não está tapado. Deus, Ele quer me ouvir, Ele estendeu a mão para abençoar. Mas o pecado cria muros, o pecado divide o homem, o pecado separa o homem de Deus. É igual na rede social, o pecado, hashtag, bloqueia a sua conexão com Deus. Não adianta orar no pecado que Deus não vai te ajudar. Às vezes a pessoa vai lá, joelha, né? Oh, xarabadai, oh, Jeová, oh, e não sei o que, e Deus me ajuda. No pecado você está perdendo tempo. Deus não vai te ouvir, não. Deus não ouve pecador. Deus ouve o pecador arrependido. Se arrepender de verdade, Ele ouve você. Mas no pecado Deus não vai te ouvir, não, irmão. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Primeira coisa que o pecado faz é bloquear a sua conexão com Deus. O pecado separa você de Deus. O pecado não permite que Deus ouça você. Mas eu tenho uma notícia para você, irmão. Uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa para você, que eu tenho certeza que vai poder te ajudar. Quando Jesus, lá na cruz, Ele disse, está consumado. Lá no templo, igual aqui na igreja, a Bíblia diz que o véu se rasgou. O véu antigamente era o que separava o homem de Deus. Antes do véu se rasgar, só o pastor, o sacerdote poderia orar. Por exemplo, hoje você ia ter que ficar lá no sol e o pastor aqui orando. Você não podia nem entrar na igreja. Mas quando o véu se rasgou, significa que o muro que separava o homem de Deus, o pecado já não separava mais o homem de Deus. Então, se você está aqui hoje podendo levantar as mãos para os céus e falar com Deus, é porque Jesus já te libertou na cruz do Calvário. Você precisa entender isso. Você é livre, você é liberto para falar com Deus. O acesso com o céu está liberado para você, desde que você não tenha pecado. Você pode se livrar desse pecado, eu vou te mostrar como. Quando o véu se rasgou, o acesso com Deus foi liberado para nós. Então saiba que hoje Deus está tirando o efeito do pecado de sobre nossas vidas. O pecado não pode nos separar de Deus desde que haja arrependimento. Se você estiver em pecado, a sua oração não é ouvida. Segunda coisa que o pecado causa na pessoa. O pecado causa na pessoa culpa. Culpa. A culpa gera morte. O arrependimento gera vida. Arrependimento vem de Deus, vem do Espírito Santo. A culpa gera morte. O diabo causa isso. Depois na sua casa, leia Apocalipse do capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Você vai ver que nessa passagem Satanás vai diante de Deus para culpar os homens. Você sabia que o diabo primeiro ele conduz você ao erro. Ele fala, vai, dá nada não tem problema não, vai lá, peca. Aí assim que você peca, o diabo fala, tá aí Deus, tá aí ó, viu? Pecou, errou, falhou. O mesmo demônio que leva você para o erro, depois acusa você, depois culpa você. E às vezes isso acontece dentro da igreja, ou quando você está de joelho lá na sua casa. Porque quando você começa a orar a Deus, o Senhor é bom, Satanás fica lá do seu lado assim, você fala que Ele é bom, mas você é pecador, né? Você tá... Aí você vem para a igreja, levanta a mão, aleluia, aleluia, aí você está cantando aleluia, aí Satanás vai lá no ouvido, aleluia, né? Bonito para você, seu pecador sem juízo. O diabo é acusador. Ele nos acusa, e nos acusa até diante de Deus. Lembra lá quando Jó,
a história de Jó, e Satanás aparece para Deus para dizer: olha, Jó só faz isso porque Jó só é fiel porque só faz isso. Pois é, Satanás, ele aparece para acusar. Ele é acusador, ele tenta culpar. O diabo está tentando culpar você pelos seus erros, por aquilo que você fez, por aquilo que você disse. Pastor, eu pequei. E agora? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, uma boa notícia, ó: filhinhos, não pequeis. A palavra diz isso: filhinhos, não pequeis. Não é para errar. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo o justo. Ele intercede em seu favor diante de Deus. Diga graças a Deus, irmão. Aleluia. Não é para pecar, mas se pecar, você tem um advogado que intercede por você diante de Deus, irmão. Sabe o que é isso? Vamos lá no tribunal? Vamos no tribunal. Tem acusação, não tem acusação? Tem ou não tem? Tem acusação, mas tem o advogado. E com o advogado você se livra do acusador. Com o advogado você livra da acusação, porque o advogado intercede, luta, batalha pela sua causa. Só que tem um detalhe: como é que o advogado vai defender você do acusador? Digamos que o Jacques fez coisa errada, eu sou advogado dele. Eu acabo de chegar, deu alguma coisa errada, eu vou defender, vou lá. Não, não é assim não. Antes do advogado defender, o advogado chega e fala: vou te defender, mas confessa para mim o que você fez. Preciso saber o que você fez. Por que o senhor está dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança o que? A misericórdia. Você tem que confessar para o seu advogado, senão o seu advogado não luta por você. Você tem que confessar para Jesus, porque se você não confessar, o teu acusador vai te derrubar. O teu acusador, Satanás, vai te pegar, meu irmão. Nós temos um advogado que intercede por nós ao Pai, luta por nós, nos livra das acusações. E o diabo acusa. Por que eu preciso do advogado, pastor? Romanos 6:23, já pode trazer a ceia. Romanos 6:23, nós já vamos orar. Romanos 6:23, olha o que diz aí. Romanos 6:23. Porque eu preciso desse advogado que é Jesus. Por que eu tenho que confessar para o meu advogado, confessar para Jesus? Olha o que diz Romanos 6:23, diz aí: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, igreja? Tem pessoas que dizem assim: eu não tenho medo da morte não, pastor, eu posso morrer qualquer hora, não tem problema não. O salário do pecado é a morte, irmão. Só que essa morte não é essa morte que a gente conhece aqui. Essa morte não é nada perto dessa que vem do pecado. Essa morte que vem do pecado, sabe o que é? Ela significa Hades, inferno, ranger de dentes, sofrimento, lago de enxofre. Enxofre, é isso? Lago de fogo. É essa morte aí. E Deus quer nos livrar dessa morte, dessa condenação. Só que tem um detalhe: quem vive do pecado não vai viver isso só depois, já começa a viver em vida. A vida já é um inferno. Olha a vida do pecador. Mas quem está em Cristo Jesus, quem é comprometido com Deus, ele tem o dom da vida, um presente, vida eterna. Deus quer nos livrar do inferno e nos dá vida eterna. Sabe qual é o dom da vida eterna? É quando Deus olha e fala assim: qual que é o seu nome, irmã? Qual é o nome da senhora? Isso, Gonçalina de... o completo. Baixa a máscara, eu não vou ouvir a senhora. Baixa só um pouquinho para falar, para me ouvir. Não ouvi. Gonçalina dos Santos. Gonçalina dos Santos. É como se chegasse aqui. A irmã Gonçalina chega na igreja e fala assim: Senhor, a partir de hoje eu confesso meus erros, minhas falhas. Eu quero o dom da vida eterna. Eu quero o Senhor na minha vida. Aí Deus olha para ela e fala assim pro anjo: anjo, qual é o nome dela? É Gonçalina dos Santos. É.
Aí Deus vai lá no livro da vida eterna, o livro da vida, e coloca lá Gonçalina dos Santos. Já está livrando ela daquela morte, daquele sofrimento. É gratuito, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu nome não vai para o livro da vida porque você dá dízimo e dá oferta. Não. Vai porque você aceita o Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida. E você vem para a igreja e você serve a Ele. Ser dizimista, ser fiel, ser crente, ser boa pessoa é consequência de ter aceitado Jesus na sua vida. Quando você abandona o pecado para viver uma vida com Deus. O dom gratuito, coloca o versículo aí. Mas, olha só, Romanos, 6, isso que nós estamos lendo, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito não é pago, viu, irmão? É de graça. Deixa eu perguntar, quanto é que custa uma cervejinha? Uma cervejinha custa quanto? Ô Jackson, quanto é que custa uma cervejinha, irmão? Não sabe não, irmão? É, né? Quanto você bebia? Quanto que custava? Deve estar custando o quê? Quanto hoje uma cerveja aí? Aquela uma que você tomou domingo, irmão, quanto que custa? Quanto você pagou nela? É, né, irmão? Você está achando que Deus está vendo, irmão? Deus vê você comprando essas coisas, Deus, o anjo já está lá com a borracha. Posso apagar aqui o nome dele do livro da vida? Eu vou apagar, Jesus. Jesus fala, não, calma, eu estou esperando ele arrepender. Deus está dizendo, não, calma, o anjo, não, vou apagar só o sobrenome, O pecado custa, irmão. Você paga uma noite de prazer, não paga? É, você paga uma noite de prazer. Você paga a cachaça, você paga. Você paga seu cigarro, você paga. Pastor, eu pago como eu paga. Depois você vai pagar um preço maior. O que é de Deus é gratuito. Você não paga nada para ser de Jesus. E aliás, Jesus ainda te dá coisas maravilhosas. Então receba hoje o dom gratuito de Deus na sua vida. E confesse, sai daqui confessando: Jesus me livrou de todos os meus pecados. Diga graças a Deus.